futebol virou o esporte mais imprevisível da história. Sim, é isso mesmo. Nos últimos tempos, podemos falar que grandes jogadores e marcas têm tomado decisões aleatórias, ou melhor, decisões que há alguns anos seriam improváveis de acontecerem. E até o maior ícone do esporte nesta década não escapou disso. Estamos falando de Messi, que recentemente foi contratado pelo Inter Miami, da Major League Soccer. Mas essa imprevisibilidade e aleatoriedade tem numeração, cor e um desenho estampado. Não à toa charada? O nome disso é dinheiro. Esse é o Guru do Esporte e você vai entender como um time da lanterna trouxe o melhor jogador do planeta. O Inter Miami é um dos times da Major League Soccer e recentemente teve a maior honra da história do futebol no país, a ida de Messi ao seu elenco. O time não está muito bem, pelo contrário, ele segue a pior crise de sua história, já que está em 15º lugar entre as 15 posições da Conferência Leste da MLS, ou seja, o último lugar da tabela. Mas se serve de consolo ao argentino, ele não vai ser rebaixado logo após vencer uma Copa do Mundo, porque a liga não tem a política de rebaixamento. O investimento de Lionel tem a intenção de levar o clube do inferno ao céu, porque com a aquisição de Messi, eles não têm outro objetivo que não seja a disputa pelo campeonato da MSL. O Inter Miami FC é um clube novo e, usando o português claro, ele é mais novo do que o Mateu, o filho caçula de Messi. O clube nasceu em janeiro de 2018 e foi fundado por dois figurões e um ícone do futebol. Falamos dos irmãos Mas, que herdaram a fortuna de Jorge Mas Canosa, um empresário cubano que construiu sua vida no sonho americano. Todo o dinheiro vem da Mastech, uma corporação multinacional de engenharia e infraestrutura. No ano passado, a empresa chegou a uma receita de quase 10 bilhões de dólares. Dois dos três sócios, a dupla formada por Jorge e José Mas, também são donos do time de tradição espanhola, o Real Zaragoza. A família herdeira de ações de infraestrutura comunicativa e civil americanas viu o futebol como um business, porque não contente com o Real Zaragoza, eles se tornaram cada vez mais majoritários entre os acionistas do Inter Miami, quando compraram as partes dos empresários Marcelo Claure, o CEO da Shein, e Masayoshi Son, da SoftBank. Mas o que abriu os olhos dos descendentes de Cuba para o esporte? Este foi o terceiro elemento que não falamos. O terceiro dono do clube e atual presidente do mesmo é David Beckham, que entre negociações longas trouxe o investimento dos irmãos para os cofres do clube. David serviu como guia dos irmãos na selva dos negócios futebolísticos e, em troca, praticamente recebeu o aval para administrar o clube de forma que preferir. Porque se existe alguém que soube lucrar com o esporte, esse alguém certamente foi David. Como sabemos, Lionel Messi traz mais lucro com ações fora do que dentro de campo. Então toda negociação do argentino deve compreender esse fator. E fora o lucro, o que mais levaria Messi a um time pequeno da lanterna de uma liga de nível médio? A negociação durou meses e os cabeças dela foram a equipe de Messi em contato direto com David, e fontes afirmam que os diálogos foram mantidos diariamente. A presença americana praticamente destruiu as chances do argentino ir à Arábia Saudita, e mesmo que o jogador já tivesse negócios comerciais no Oriente Médio, ele mesmo não tinha o desejo de ir. Dessa forma, tudo corria a favor do Inter Miami. Ou seja, o time jogou a vara de pescar a Messi e a isca era uma maçã mordida. Como parte da proposta, o clube envolveu a própria MLS e a Apple, que juntas formam a tríplice coroa para conquistar um jogador que conquistou tantas tríplices coroas. Nas negociações, as empresas concordaram em ceder ao craque uma parte não revelada de toda a receita vinda de novos assinantes da Major Soccer League Season Pass, que é um pacote esportivo do streaming Apple TV+. Apenas para mensurarmos o quanto Messi lucraria, é bom lembrar que a Apple e a MLS assinaram um contrato de 10 anos com o valor de 2,5 bilhões de dólares. É viável dizer que Messi foi feito de refém das doletas americanas, porque outro agravante foi a Adidas, pois a marca é a maior patrocinadora da MLS desde sua criação em 1996, além de ter Messi como seu maior atleta desde 2006. Não contentes, a última cláusula de lucro a Léo foi o que o deixou de mãos atadas.
Acima de tudo, foi oferecida a ele uma parte da franquia da MLS após o fim de seu contrato com o clube, sendo basicamente a mesma estratégia de Beckham quando fechou com o Los Angeles Galaxy em 2007, e inclusive foi desta forma que o britânico adquiriu parte do Inter Miami. O útil e o agradável se juntaram e colocaram Messi contra a parede. Foi uma verdadeira marcação contra o craque, porque a Apple, a MLS e o Inter Miami sabiam que só poderiam controlar um dos 3 grandes critérios que Messi possuía para definir a qual time iria. Ao todo, os 3 eram a vontade de Léo em ter um bom ambiente não apenas para acabar a sua carreira, mas também um bom país em que sua família foi feliz. Agora devemos dar um cheque positivo nesse critério. Os Estados Unidos é o país dos sonhos para muitos, e no caso de Messi, não ofereceria tanta cobrança e peso ao jogador pela cultura do futebol ser mais fraca no território americano. Lá não existe o fervor francês ou espanhol, que era massacrante até para os maiores craques da história das ligas europeias. Em segundo lugar, a escolha seria guiada também pela tradição e cultura do clube. Nesse critério, os comentários são dispensados. Inter Miami ainda é um clube novo e sustentado apenas pela sombra dos donos e pelos rios de dinheiro. Ele é o último colocado em uma das franquias mais fracas da MLS, então cheque negativo. Agora o fator que Beckham, seus sócios e aliados poderiam controlar: o lucro. Percebam que os esforços foram enormes para seduzir Messi. Eles já contavam no mínimo com a aceitação do argentino em morar no solo americano, mas sabiam que perderiam no oferecimento de um bom futebol. Desta forma, criaram um plano de fim de carreira para Lionel, que ao fim do contrato poderá ser um dos nomes mais poderosos dos business do futebol ocidental. Mas craque, notou que o salário sequer foi mencionado até agora? Não há nenhum valor cravado, mas a Associação dos Jogadores da MLS aponta que Messi ganhará um salário anual de pelo menos 5 vezes mais do que o atleta mais bem pago da Major League. O maior contrato da liga é do Chicago Fire, e o beneficiado é um meia suíço chamado Xherdan Shaqiri, que recebe um pouco mais de 8 milhões de dólares. Dessa forma, Messi ganharia a mesma quantia que recebia no Paris Saint-Germain, que eram 43 milhões de dólares por ano. Outro fator comparativo é que a MLS tem a política da renda mínima de 67.360 dólares aos jogadores, que hoje são destinados a 41 jogadores. No papel, Léo receberia pelo menos 638 vezes mais do que eles, e mesmo que os 41 jogadores se juntassem, o argentino continuaria ganhando 15 vezes mais. E se as previsões estiverem certas, Lionel ganhará mais do que o dobro do salário de todos os 31 jogadores do Inter Miami, que ao todo custam quase 16 milhões de dólares anuais ao time. Agora que entendeu o que está por trás da ida de Messi, o que achou dela? Compensou? Ou é algo que machucou o legado perfeito do astro? Bom, isso é algo que vocês vão decidir para o guru do esporte. Os ganhos de Messi comprovam que o futebol está se tornando a elite financeira de todos os esportes do mundo. E quer saber como a bola em campo está enriquecendo tanto? Nós respondemos, e você com certeza vai se surpreender com as motivações. O seu informe dos business esportivos é o guru. Então se inscreva e não perca nenhum vídeo. Valeu!